Olá, turma, bom dia. Então, vamos lá, dia 1º de junho, dia 1º do mês de junho de 2021. Nós vamos ver uma aula de matemática sobre geometria, tá? Então, nós vamos retomar aqui o que é geometria primeiro, para depois ir para as atividades. Antes disso, já vou pedir para vocês, ó, peguem aí o livro, este livro aqui, ó, Aprender Juntos, do 5º ano. Nós vamos ver essas páginas aqui, da 66 até a 69, certo? Antes disso, eu vou retomar aqui alguns conceitos com vocês. Então, nós vamos recordar algumas formas geométricas, tá? Então, nós vamos rever aqui quais são algumas formas mais conhecidas, provavelmente vocês já conhecem, né? Cilindro, cone, cubo, esfera, pirâmide, prisma e paralelepípedo. Agora, nós vamos ver o conceito de planificação. Ó, planificação nada mais é do que pegar as figuras em suas formas tridimensionais e desmontá-las para se tornarem figuras com 2 dimensões. Observe. Então, é quando a gente, vamos supor, aqui é uma caixinha, um cubo, certo? A gente, quando abre esse cubo, fica neste formato aqui. Quando eu desmonto o cubo, quando eu desmonto o cilindro, quando eu desmonto o prisma, quer dizer, a pirâmide e o prisma, eu tenho uma forma planificada das figuras, certo? Então, aqui eu chamo elas pelo nome e aqui eu falo o nome dela de forma planificada, ou seja, aberta, como se ela estivesse aberta, e eu preciso montar para formar as figuras geométricas. Então, ó, nós vamos ver 2 vídeos rapidinho. Eu vou colocar os vídeos naquele modo um pouco mais avançado para vocês, tá? Quem não optar por assistir dessa forma, pode copiar e colar lá no Google. Então, o primeiro é este. Sobre a planificação dos sólidos geométricos. Na última aula de matemática, nós conhecemos alguns sólidos geométricos, como o cubo, o paralelepípedo, a esfera, o cilindro, o cone e a pirâmide. Agora nós vamos ver como esses sólidos ficam em forma plana. Os sólidos possuem faces. E quando nós representamos as faces de um sólido em um único plano, dizemos que ocorre a planificação. Vamos ver o cubo. O cubo possui 6 faces, e esta é a forma planificada de um cubo. Ele possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 faces, e cada face do cubo é formada por um quadrado. O paralelepípedo também possui 6 faces, e esta é a planificação dele. O paralelepípedo possui 2 faces, que são quadradas, e possui 4 faces, que são retangulares, essas aí que estão em verde. Existem diferentes tipos de pirâmides. Esta da imagem é uma pirâmide com a base quadrada. E agora, vemos a sua planificação. Ela possui uma base quadrada e 4 bases triangulares. O cubo, o paralelepípedo e a pirâmide são corpos que não rolam com facilidade. Ou seja, se nós jogarmos ele no chão, ele não vai rolar facilmente. Agora vamos ver a planificação de um corpo. Ele possui uma base em forma de circunferência. Esta figura representa um cilindro. E em sua planificação, nós temos 2 circunferências e um retângulo. O cone e o cilindro são considerados corpos que rolam com facilidade. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de hoje. Agora, vocês vão pegar o livro e fazer as atividades. Um beijo! Gerencie sua equipe e distribua as tarefas como quiser com o Hanhanity. Quer ver as etapas? Use a nossa aula de hoje será sobre corpos redondos. Esse é o Os segundo corpos vídeo. redondos também são sólidos geométricos, porém têm superfícies arredondadas, diferentemente dos poliedros, que têm todas as faces planas. Os poliedros não rolam com facilidade, já os corpos redondos rolam com facilidade. Os principais corpos redondos são cone, cilindro e esfera. Veremos cada um deles.
O cone, por exemplo, ele tem um vértice e uma face. E essa é a parte arredondada, o que faz com que ele role com facilidade. Se pusermos o cone em uma superfície que tenha um leve declínio, ele vai rolar com facilidade. Aqui nós temos exemplos de objetos que têm a forma de cone. Funil, que aqui seria o vértice, e aqui seria a face. Um chapéuzinho de aniversário, aqui seria o vértice, e aqui seria a face. E uma casquinha de sorvete, aqui seria o vértice, e aqui seria a face. O cilindro tem duas faces planas e nenhum vértice. Aqui nós podemos observar uma face plana, e aqui outra face plana, e aqui temos a parte arredondada, o que faz com que ele role com facilidade. Aqui nós temos exemplos de objetos que têm a forma de cilindro. Uma lata de tinta, aqui seria uma face plana, aqui outra face plana, e aqui a parte arredondada. Aqui nós temos também essas garrafinhas, que aqui seria a face plana, aqui outra face plana, e essa a parte arredondada. E aqui temos a pilha. Aqui seria uma face plana, aqui a outra face plana, e essa a parte arredondada, o que faz com que esses objetos rolem com facilidade. Aqui temos a imagem da esfera. A esfera não tem faces, nem arestas, nem vértices. Ela tem a superfície totalmente arredondada, o que a faz rolar com facilidade. Temos exemplos aqui de objetos que têm a forma de esfera. A bola de futebol, que tem a sua superfície totalmente arredondada. Essa demonstração do globo terrestre, que tem a sua superfície toda arredondada. E esse brinco, que tem em suas duas partes o formato de esfera, com sua superfície totalmente arredondada. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Certo, turma? Então, olha só, passei os dois vídeos para vocês. O primeiro foi da planificação dos sólidos geométricos, né? A planificação aqui que ela mostrou, explicou novamente. E o segundo vídeo sobre o que são os corpos redondos, que ela acabou de explicar. Então, olha aqui, retomando aqui. Corpos redondos são sólidos geométricos cuja superfície apresenta pelo menos uma parte em forma arredondada. Então, aqui tem todo ele é de forma arredondada, aqui eu tenho duas partes de forma arredondada, aqui eu tenho uma parte de forma arredondada. Então, vamos lá para as atividades, primeira página 66. Ó, introdução do capítulo 4 sobre geometria. Uma das festas preferidas de Israel é a festa junina. Ela adora as comidas típicas e as barracas de brincadeiras. Então, nós temos aqui a festa junina e está pedindo para vocês observarem as prendas que estão na barraca da pescaria. Que formas geométricas não planas elas lembram. Então, quais são as prendas? Prendas é o prêmio. Então, olha aqui, ó, nós temos aqui, o que é isso? Uma caixinha, um porta-guardanapo. Que formato tem este porta-guardanapo? Parece um cubo. Ou é porque ele está bem, aqui da forma com que eles tiraram a foto, está pequeno. Mas, ou é um cubo ou um paralelepípedo, tá? Nós temos aqui o que mais? Aqui na mão dele, não tá nítido para vocês, mas é um copinho, parece que de milho verde cortado, tá? E aí, ó, a forma geométrica que tem é parecido com um cilindro. Não dá para ver muito bem, mas é. Aqui eu tenho bolinhas, tá? Que são as esferas. Aqui também esferas. Aqui eu tenho um jogo que tem o formato também de um paralelepípedo. Aqui essa caixinha com formato de cilindro também, tá? Aqui, você consegue identificar a simetria no rosto do palhaço? O que é a simetria? É o que, quando eu faço um corte bem no meio do rosto, simetria significa que este lado do rosto é igual a este outro lado do rosto, tá?
Aqui, se a Isabel der um giro de um quarto de volta, ela ficará de frente para a barraca da pescaria? O que é um giro de um quarto? Pensem aqui num relógio. Um quarto é uma parte. Se ela der um giro de um quarto para este lado, ela vai ficar na frente da pescaria? Sim. Ela vai virar um pouquinho para cá e vai ficar de frente para a pescaria. Certo? Agora aqui vamos para as planificações. Observe as planificações. Letra A. Escreva o nome de cada figura correspondente à planificação. Qual é o nome desta figura aqui azul? Coloquem ali, a gente já viu bastante, acabamos de ver. Qual o nome da figura vermelha? Nós temos que ver aqui qual é a base, tá? Qual é a base desta pirâmide? Então, eu sei que é uma pirâmide e a gente viu também no vídeo que pirâmide tem várias bases. Tem pirâmide de base quadrada, porque são quatro partes. E quando tem 5 partes, eu chamo do quê? Eu chamo de pentagonal, tá? Então, pirâmide de base pentagonal, porque tem 5 partes. Essa outra aqui tem 6 partes. E já não é uma pirâmide, porque eu tenho retângulos aqui. Então, se eu tenho retângulos e eu tenho 6 partes aqui, quando eu tenho vários retângulos assim, eu chamo de prisma. E a base dele, o que é depois do pentagonal? Hexagonal, certo? Então, aqui eu tenho um prisma de base pentagonal. Aqui eu tenho aqui eu tenho uma pirâmide de base pentagonal e aqui eu tenho um prisma de base hexagonal. Por que esse aqui é pirâmide? Porque o formato dela vai ser de pirâmide conforme eu montar este desenho aqui, tá? Essas duas aqui, eu acabei que eu estou falando para vocês qual é a resposta que vai aqui embaixo. Mas essas outras duas aqui, vocês vão verificar ali em cima, olhar o vídeo novamente que vocês vão saber fazer, tá? Letra B. Agora escreva quais figuras geométricas planas compõem cada planificação. Então, o que vocês vão colocar? Planificação azul. Planificação azul é essa. O que compõe ela? Compõe 2 círculos e um retângulo. É isso que você vai colocar aqui. 2 círculos e um retângulo, certo? Planificação vermelha. Essa aqui, o que eu tenho aqui, ó? Se eu for juntar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 5 o quê? E esse aqui, qual é o nome que eu dou? Um pentágono. Por que pentágono? Porque tem 5 lados. Esse aqui é um pentágono. Mas esse aqui eu não estou falando o que é. Pensem aí que vocês vão saber também. Se eu tenho triângulos aqui, eu juntando todos, eu vou ter um. Eu vou ter quantos triângulos? E depois vocês vão fazer a mesma coisa na verde e a mesma coisa na figura laranja, tá? Na vermelha e na laranja. Agora vamos lá para a próxima, corpos redondos, na página 68. Mara está na cozinha da casa dela e vai preparar um suco. Observe. Então, ela está ali preparando o suco. Parece ser de laranja, né? Ela pega ali algumas coisas para fazer o suco e a questão é, escreva o nome dos objetos da cozinha de Mara que lembre as figuras geométricas não planas mostradas abaixo. Então, o que eu tenho que não é plano? Ou seja, que de alguma forma vai rolar. Eu quero que vocês identifiquem aqui em cima da mesa o que ela tem. O que tem aqui em cima da mesa que tem o formato de um cilindro? Então, olha só, o que tem aqui? Casquinha de sorvete, um funil, um papel toalha, copos e laranja, certo? O que lembra o cilindro? Olha aqui e escreva aqui o nome do que lembra um cilindro. O que lembra um cone? E o que lembra uma esfera? Vocês vão olhar o que tem em cima da mesa e reescrever embaixo.
Agora aqui, o cilindro, o cone e a esfera são chamados de corpos redondos, pois essas são figuras geométricas não planas e têm superfície arredondada. Observe, ó, superfície plana e superfície arredondada, tá? Todos esses aqui têm uma superfície arredondada. Agora nós vamos para a atividade 2. Observe as figuras abaixo e responda as questões. Então, ó, eu tenho base e base aqui neste cilindro, eu tenho vértice e base aqui neste cone e aqui eu não tenho nada. Agora, letra A. Qual desses corpos redondos não tem base? Qual é o que não tem a base? Coloca aqui o nome dele. B. A base do cilindro corresponde a qual figura geométrica plana? A base aqui corresponde a qual figura geométrica plana? Qual o nome disso aqui, gente? Aqui embaixo ou em cima. C. A base do cone corresponde a qual figura geométrica plana? A mesma coisa, ó, são iguais. Qual é o nome da base do cone? Letra D. Quais desses corpos redondos não tem vértice? Ó, quais dos corpos redondos não tem vértice? O único que tem vértice é esse. Então, qual é o nome dos outros dois que não tem? Coloquem ali também. Letra E. Quantos vértices tem o cone? Quantos vértices tem? Respondam aqui. Questão 3. Observe as figuras abaixo. Então, aqui eu tenho um cilindro, aqui eu tenho um cone. O que estão pintados de cores diferentes, tá? Por exemplo, aqui eu tenho as bases pintadas de vermelho e o centro dele, a base arredondada, pintada de amarelo. A mesma coisa aqui no cone. Letra A. Qual é a cor da superfície arredondada do cilindro e das superfícies planas? Então, do cilindro, qual é o nome da cor arredondada? Qual a cor da superfície arredondada? Qual é a cor? Qual é a cor que está aqui, ó, que eu estou mostrando? E da superfície plana? E da superfície plana, qual é? Ó, de novo, qual a cor da superfície arredondada? A arredondada é aqui do lado, tá? Eu falei o contrário antes. E das superfícies planas, qual é a parte plana? Qual é a parte plana? Mesma coisa aqui na letra B está perguntando do cone. Qual é a parte arredondada e qual é a parte plana? Ou seja, que eu consigo colocar e firmar ele no chão, tá? Agora nós vamos pro 4. Indique qual das figuras abaixo, em sua opinião, não se encaixa no grupo, porque apresenta uma característica diferente das outras figuras. Explique. Então, olha só, nós podemos perceber já desde aqui que tem uma característica diferente. Então, essas aqui tem base, essas aqui tem uma parte arredondada, diferente dessa. Então, a mesma coisa aqui, ó. Qual é a figura que não se encaixa, que tem uma característica diferente? Essa ou essa? Você vai escolher e vai escrever o porquê, certo? Então, é isso por hoje. Façam aí com bastante atenção. Assista o vídeo de novo, que fica mais fácil de conseguir também responder as atividades, tá? É isso, um abraço e até quarta-feira.